Olá, meus queridos do sexto ano, finalmente, aleluia, glória a Deus, estamos aqui com a semana 4 do PET volume 1 de História. Vamos lá, sem perder mais tempo, vamos terminar isso logo para finalizar essa quarta semana e ficar livre desse PET, depois só vem a atividade do seu professor, beleza? O tema de vocês essa semana é as tradições orais e a valorização da memória. Vamos aqui para essa introdução que o PET de vocês trouxe. Vamos lá. Cara estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença e ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos referenciais de memória. Os marcos de registro da história foram reproduzidos e difundidos por um grupo social e que, por isso, podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita ou o documento escrito não é a única fonte da história, e a reconstituição do passado dos diversos grupos que compõem a sociedade pode ser feita por meio de outros tipos de fonte, como os relatos orais, lendas, rituais, formas de saber e fazer objetos, fotos e construções. Eu não sei se eu já falei para vocês, se não, eu vou deixar para vocês aqui nos cards o vídeo que eu fiz lá das tradições das paneleiras de goiabeiras. E essas tradições aí foram passadas aí desde os indígenas até os dias atuais. O modo de fazer essas panelas é muito legal. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem, ok? Recapitulando. Observe a imagem que apresenta a tradição oral africana dos griotes ou griotes, como alguns falam, e em seguida analise o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Então, nessa imagem aí, nós podemos ver a figura de um senhor aqui na imagem e várias crianças aqui embaixo, prestando atenção na história que ele está contando. Porque os griotes ou griotes, eu vou falar griotes, tá, gente? O meu jeito de falar é griotes. Eles eram pessoas responsáveis por contar e manter a tradição na África. Então, eles ensinavam para os mais jovens como manter essa tradição. Vamos lá, então. Como a tradição oral contribui para a preservação da memória? Olha bem, o historiador ele pega e interpreta essas fontes históricas, né? O que é fonte histórica nesse caso aqui, então? A fonte oral, ou seja, aquilo que foi contado. Mas o que é isso? O que é contado? É um testemunho transmitido oralmente de uma geração para outra. Então, tem muita coisa que você aprende que é transmitido oralmente de geração para geração até perdurar a atualidade. E isso gera, então, a preservação da memória. Entendido? Logo abaixo aqui temos o Para Saber Mais, que são dicas do próprio PET de vocês. Eu indico também, já vi esse filme aqui, Narradores de Javé, é muito bacana. Procurem ele aí, procurem no YouTube para vocês assistirem, é muito bacana, vocês vão entender direitinho como que funciona aí essa questão da narração oral, né, dessa preservação de memórias. E tem outras dicas aí também que é bom você dar uma olhadinha para você ficar mais por dentro dos assuntos. Então, vamos para o número 1. Uma entrevista pode ser considerada fonte histórica? Aí tá aqui, a primeira resposta tá aqui, ó. Sim! Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Não, lógico que não. Por que não? Aí tá falando, justifique a sua resposta. Porque é apenas um ponto de vista, uma versão da história. Então, olha, um mesmo fato vivenciado por pessoas diferentes, ele tem visão diferente. Por exemplo, se eu estou envolvida num evento, eu vou contar como que é aquele evento, como foi aquele casamento, aquela festa de aniversário, né, que eu estou participando ali, de acordo com a entrevista que me fazem, do meu jeito, da forma que eu vi. E aí nós temos que, para poder ligar os fatos, né, se as coisas batem, tem que ser ouvido também as histórias contadas pelo ponto de vista de outras pessoas que ali estavam.
Então, a verdade absoluta ela não existe. É preciso analisar todos os fatos que ocorrem para poder buscar um ponto em comum para que aquilo seja narrado. Beleza? 2. A história se faz com documentos escritos quando existem. Mas se ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campo e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análises de pedra pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, tudo aquilo que pertence ao homem e depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e a maneira de ser do homem. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas, letra A é a resposta, registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se em forma diversificada. 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que constrói, tudo o que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. As fontes históricas são, letra D, utilizadas como evidências do passado humano. 4. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Griotes. Os contadores de história da África Antiga, até hoje, os griotes, seguem o seu papel de guardiões da história. Então, vamos lá. Quem eram esses caras? Contadores de história, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre impérios e comunidades, e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. A partir do texto, apresente as contribuições dos griotes para a história da África. Então, gente, esse trechinho todo aí são contribuições deles, que eles são os caras, né, que além de manter as tradições milenares da África de extrema importância para o que a gente sabe hoje do que acontece na África, das tribos antigas, das primeiras civilizações até a atualidade, esses caras foram extremamente importantes para manter viva a história da África. Então, resumidamente, eu coloquei para vocês aqui esses 3 pontinhos, né? Eles são guardiões de milênios de tradições, contribuíam para o comércio e ensinavam a cultura aos jovens. Então, por eles ensinarem sempre os mais jovens, esses jovens, quando cresciam, ficavam idosos, ficavam mais velhos, tinha aí essa missão de estar ensinando novamente os jovens que vinham aí das outras gerações para que pudesse firmar até a atualidade as tradições, o modo de viver, para que todos pudessem saber como é que aconteciam as coisas desde os primórdios e manter as tradições até a atualidade. Então é isso, meus amores. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o seu colega para que ele possa fazer também as atividades deles. E agora nós vamos ter um prazinho aí para vocês fazerem as atividades, né, de semana 1 até a 4 agora. E agora eu vou passar as atividades para os meus alunos e o seu professor também vai estar passando para você. Então, se foi útil, curte, se inscrevam. Um beijo, até a próxima.